Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras finalizadas do mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês de ótimas leituras, foram 9 leituras finalizadas, leituras no geral muito boas, e hoje eu quero comentar um pouquinho sobre elas com vocês. Antes de mais nada, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para você não se esquecer no final desse vídeo, e lembrando também que se gostar de alguma dessas coisas sobre as quais eu vou comentar, meu link da Amazon tá aqui embaixo, você comprando por ele, vocês me ajudam com uma pequena comissão, não pagando nada mais por isso, e ajudam a manter o canal, né, porque é com ele que eu compro o equipamento e compro livros para continuar falando com vocês. Chega de enrolação e bora falar sobre os 9 livros lidos esse mês. E a minha primeira leitura do mês foi História de um Grande Amor, da Julia Quinn, foi um lançamento dela pela Arqueiro em fevereiro. E nele a gente vai conhecer a história do Nigel e da Miranda. A Miranda sempre teve uma paixão platônica pelo Nigel desde a infância, desde que ela tinha 10 anos. Ele é o irmão mais velho da melhor amiga da Olivia, e ela sempre teve esse sentimento por ele desde que ele a ajudou no momento em que ela estava bem pra baixo. E ela vê ele se casando, vê ele constituindo família, e ela sempre nutriu aquele sentimento, sabe? Ela sempre guardou aquilo no cantinho, mesmo sabendo que nada aconteceria entre eles. Acontece que o Nigel tem decepções amorosas bem grandes com a ex-esposa, ela acaba falecendo, e ele acaba se tornando um homem muito sombrio, tudo aquilo que a Miranda admirava nele parece que se perdeu, e a Miranda vai tentar resgatar isso nele. Basicamente é esse o enredo do livro, a Miranda tentando resgatar o Nigel para voltar a ser quem ele era. E assim, eu acho a Miranda uma personagem fantástica, eu acho ela muito inteligente, ela tem umas sacadas muito boas, ela tem pensamentos muito interessantes, mas o Nigel eu achei ele muito sem graça, muito sem sal. E, sei lá, sabe, eu sentia que a Miranda tava mendigando demais o tempo todo e que ele tava muito nem aí. E isso me incomodou bastante, então assim, dos romances da Julia Quinn não é um dos meus favoritos. Foi uma boa leitura, mas assim, nada demais. Mas a gente tem que entender também que foi um dos primeiros romances que ela escreveu. Então, eu achei muito interessante poder acompanhar a evolução da autora, porque se você pega, por exemplo, esse livro aqui e outros livros que ela escreveu depois, tipo os Bridgertons, você vê o quanto a Julia Quinn evoluiu e cresceu na escrita dela. Então esse romance foi interessante nesse ponto, sabe? E um outro ponto que eu adorei nesse romance é a Olivia, a melhor amiga da Miranda, que pra mim é uma das personagens mais interessantes do livro todinho. E o próximo livro, o próximo romance dessa trilogia é o dela. Então assim, eu tô bem ansiosa pelo próximo. E esse aqui foi uma boa leitura, mas não foi maravilhosa. E o segundo livro do mês foi Bom Dia Verônica, escrito pelo pseudônimo de Andrea Kilmore, que hoje em dia a gente sabe que é o Rafael Montes e a Ilana Casoy. E que a gente tem um thriller que vai contar com a personagem Verônica Torres. Verônica, ela trabalha como secretária na Polícia Civil, e o chefe dela recebe um dia a visita de uma mulher que parecia muito transtornada. Essa mulher sai de lá aos prantos, ela vai tentar conversar com essa mulher, mas ela acaba se matando, ela acaba se jogando do prédio. E a Verônica fica muito intrigada com aquilo, ela vai pesquisar um pouco sobre o crime que essa mulher, da qual essa mulher foi vítima, né, que ela foi dar queixa pro chefe dela e que o chefe dela não deu muita atenção. E ela vai acabar se vendo envolvida em um caso muito macabro, assim, muito sinistro. E ao passo em que ela vai acabar se envolvendo também em um outro caso, que ela vai meio que tentar entrar na onda ali pra tentar uma promoção, né, porque assim, não é nada muito altruísta, mas ela vai vendo que o buraco é muito mais embaixo e que ela vai estar correndo sérios riscos e colocando pessoas em risco também. E eu não vou ficar falando muito mais que isso, porque eu acho que o legal do thriller é justamente você ir descobrindo tudo que o livro tem a te oferecer. E se eu ficar falando muito, vai acabar tirando um pouco da graça do livro, então a gente vai parar por aqui, não vou falar muito mais, porque é isso que tem na sinopse. E assim, gente, até 60% do livro eu tava achando o livro muito bom. Tem algumas características da personagem, algumas atitudes dela que me soaram um pouco inverossímeis, sabe? E acho que não era muito o sentido do que os autores queriam passar. E isso foi até uma coisa bem comentada no Clube do Livro de Barbacena, porque esse livro aqui foi tema do Clube do Livro do mês de fevereiro. Mas assim, no geral isso tava, assim, incomodando um pouco, mas não era algo que me faria não gostar do livro, sabe? Mas aí veio o final. O final pra mim foi um pouco decepcionante, porque tinham tantas coisas, tantas maneiras que poderia ser trabalhado, e pra mim foi trabalhado de uma forma muito fantasiosa e sem levar em conta várias outras características da história, sabe? Eu fiquei bem decepcionada com o final.
Achei que merecia muito mais por tudo que o livro vinha desenvolvendo. Ele merecia desenvolver muito mais também as questões psicológicas que foram levantadas no livro. Mas no geral, assim, foi uma boa leitura, foi uma leitura que prendeu, uma leitura que envolveu do início ao fim e por isso eu acabei gostando sim de Bom Dia, Verônica. E a minha terceira leitura do mês foi uma leitura coletiva com a Glaucia da Alegria Literária e foi Amor e Gelado da Diana Evans Welsh. E assim, gente, que delícia de livro, que delícia de leitura, sério. E nesse livro a gente vai conhecer a história da Alina. A Alina é uma adolescente que acabou de passar por uma perda muito grande. A mãe dela faleceu em virtude de um câncer. E ela não sabe direito como lidar, a mãe era a melhor amiga dela, as duas eram muito unidas e aquilo pra ela, assim, faz ela perder totalmente o rumo. E de quebra ela não vai mais viver onde ela vivia, ela vai se mudar pra Toscana, na Itália, né, pra viver com um homem do qual ela nunca ouviu falar até pouco tempo antes e que é o pai dela. Que a avó dela, né, disse que é o pai dela. E aquilo pra ela é tudo muito estranho e continua sendo mais estranho ainda quando ela chega na Itália, né, e ela descobre que ela vai viver num cemitério que na verdade é um memorial para soldados americanos da Segunda Guerra, feito na Toscana. Então assim, só piora. Só que as coisas não param por aí, porque a Alina vai chegar lá e vai descobrir um diário que a mãe mandou pra Itália, que foi da época em que ela viveu lá e foi basicamente uma das épocas mais felizes da vida da mãe da Alina. E a Alina vai conhecer muito sobre a história da sua mãe, sobre a sua própria história, sobre a história do passado desse homem com o qual ela vai viver. Ao passo em que ela também vai conhecer uma nova cultura, novas pessoas e talvez ali um grande amorzinho também, assim como a mãe dela viveu. Então assim, aquele tipo de chiquilite que você meio que sabe onde vai terminar, sabe? Mas que envolve, que prende, que te emociona. Ele tem um tom um pouco mais pesado, assim, do que eu imaginava, né? Mas também era de se esperar, já que a menina perdeu a mãe. Mas tem um romance muito delicinha, tem a Itália e, assim, a autora descreve os lugares com tanta maestria que você se sente na Itália, você se sente viajando junto com a Alina. Então, assim, foi uma leitura que eu gostei demais. Eu espero ler outras coisas dessa autora e maravilhosa, assim, recomendo muito pra vocês. E logo depois foi a vez de Juntando os Pedaços da Jennifer Niven, que foi o meu primeiro contato com a escrita da autora. Todo mundo geralmente teve seu primeiro contato com ela por lugares incríveis, mas eu recebi esse aqui da editora e resolvi começar por ele. E nesse livro a gente vai conhecer a história do Jack e da Libby. O Jack tem prosopagnosia, eu vou ler pra vocês a definição que a autora dá, que é a incapacidade de reconhecer o rosto das pessoas, geralmente como consequência de dano cerebral, estado em que todas as pessoas são estranhas a alguém. Ou seja, o Jack ele não consegue reconhecer ninguém, basicamente isso. Ele não consegue reconhecer o próprio pai, a própria mãe, os próprios irmãos, nem a namorada, nem os amigos da escola, e ele esconde isso de todo mundo. Ele geralmente memoriza uma característica marcante da pessoa pra saber que é ela, mas isso geralmente gera bastante confusão. E a Libby, ela é uma menina que depois que ela perdeu a mãe, ela se sentiu muito mal, ela sentiu um vazio que ela não sabia como ocupar, e ela desenvolveu uma compulsão alimentar, onde ela comia sem parar e não queria fazer mais nada. E ela acabou tendo que sair guinchada de casa por um guindaste. E desde esse evento ela não foi mais pra escola e ela fez tratamentos e o pai deu muita força e agora, anos depois, ela está voltando para cursar, né, a escola, para voltar ao convívio com outros jovens. A Libby, ela ainda é acima do peso, mas ela não se sente mal com o próprio corpo, ela é uma menina que ama dançar e que tenta se enxergar da melhor maneira possível. O Jack vai fazer uma babaquice muito grande com ela, que eu não vou falar o que é porque não tem na sinopse. Ele vai meter os dois numa furada e os dois vão acabar na detenção e é assim que eles começam a se aproximar. E esse é um livro que ele tem personagens muito marcantes, com características muito únicas, e que ele vai tratar muito de gordofobia, de bullying, de aceitação, de autoaceitação, né? E isso tudo de uma forma muito única e com uma escrita muito envolvente, assim. São situações em que você não espera determinadas atitudes de um personagem e ele acaba tendo, e ele acaba encantando, e assim, é fantástico. Eu adorei essa escrita da Jennifer Niven e eu acho que vocês deveriam dar uma chance sim. Só tem um ponto desse livro em que eu achei um pouco desnecessário, porque os personagens já são peculiares, eles já têm características assim muito marcantes e tem situações em que eles têm que lidar, então o livro já tem muito material. E acaba rolando um romance nesse livro que eu achei totalmente desnecessário, porque o livro já era rico o suficiente sem um romance, sabe? E o romance pra mim ficou meio nada a ver. Mas fora isso, pra mim,
foi um livro incrível e que eu gostei muito de conferir e que acabei lendo Por Lugares Incríveis também por causa dele e foi sensacional, recomendo muito. Logo depois eu reli Persuasão da Jane Austen, que é um dos meus livros favoritos, queridinhos dela, tá logo ali assim, com Orgulho e Preconceito. E não vou falar sobre ele, gente, porque vai ter um vídeo específico falando sobre Persuasão para o projeto Lendo Austen, que sim, vai voltar, entendeu? E eu vou terminar esse projeto com todo carinho, então eu vou falar sobre esse livro lá, mas já adianto que foi uma releitura maravilhosa, que sou apaixonada por Jane Austen. E logo depois foi a vez de ler mais um dos livros da Dama do Crime, Agatha Christie, e o livro da vez foi O Corpo na Biblioteca. Esse livro aqui, basicamente, ele tem como premissa um corpo que aparece numa biblioteca de um casal, e eles nunca viram a moça loura que se encontra no chão da biblioteca deles. A dona da casa fica muito angustiada com isso porque ela sabe que a sociedade vai começar a julgar e vai querer jogar a culpa em cima deles, então ela chama Miss Marple, que é a outra investigadora famosíssima, né, da Agatha Christie, para tentar desvendar esse mistério. E enquanto eles estão tentando descobrir quem matou Ruby, que eles vão descobrir que esse é o nome da moça que estava morta na biblioteca, um outro crime vai acontecer, que vai ser o corpo de uma jovem carbonizado dentro de um veículo, e que vai acabar tendo uma certa ligação aí com esse crime do corpo na biblioteca. E basicamente é essa a trama. E assim, gostei bastante, não esperava muito do livro porque eu ouvi falar muito mal dele, mas gostei muito mesmo, achei que me prendeu do início ao fim. O desfecho do livro foi bem interessante e não era algo que eu tava esperando, então me pegou de surpresa. Os personagens também são bem engraçados, assim, são bem caricatos, né, mas são engraçados. E em relação aos investigadores da Agatha Christie, eu ainda prefiro o Poirot, mas a Miss Marple não foi ruim não, assim, só que ele é muito mais legal. Enfim, gostei muito, recomendo, e se você também já ouviu falar muito mal desse livro e ficou com o pé atrás e até perdeu um pouco a vontade de ler, eu recomendo que leia, porque era o que tinha acontecido comigo e eu acabei gostando, então fica aí a recomendação. E a leitura seguinte foi o primeiro tomo de David Copperfield do Charles Dickens, que é a nossa leitura coletiva, que tá rolando ainda agora, a gente já tá no segundo volume. E, assim, não vou falar também sobre ela, porque eu não sei ainda se vou fazer um vídeo completo dos dois, ou de cada um dos volumes, né, como se fosse um diário de leitura. Me contem aí embaixo o que vocês preferem. Mas, assim, só pra adiantar, pra dar um spoiler pra vocês, eu estou amando a leitura. A escrita do Dickens é fantástica. E o David Copperfield é um personagem ímpar, assim, sabe? Que ganha muito o leitor. Então está sendo uma leitura maravilhosa e eu tô amando ler com as pessoas que estão participando da leitura coletiva. Só estão deixando a leitura cada vez mais rica, sabe? Mas é maravilhoso demais. Então se você nunca participou de uma leitura coletiva, eu recomendo porque é muito bacana. Acrescenta muito a experiência de leitura. E logo depois foi a vez de chorar de alegria. Eu vou deixar a capa aqui porque eu li em e-book. Era um livro que eu tinha comprado no Kindle logo após a Bienal do Rio e ainda não tinha lido. Então resolvi dar uma chance. E ele é basicamente composto por textos poéticos escritos por várias autoras sobre amores, desamores, rompimentos, relações conturbadas. E alguns textos, né, alguns textos poéticos são muito interessantes e muito envolventes. Outros não rolou aquela identificação que geralmente acontece com esse tipo de livro. E assim, foi uma leitura ok, sabe? Alguns textos se encaixaram na minha realidade, na minha visão, mas a grande maioria não falou muito comigo, então por isso não funcionou tanto. Mas se você se interessa pelo tema, eu sugiro que leia, porque se não funcionou comigo, pode funcionar com você. E a última leitura do mês de fevereiro, ali já nos 45 do segundo tempo, foi Destinado, da Carina Ricci, que é o terceiro livro da série Perdida. E, gente, esse livro aqui estava para minha meta desse ano, ele estava parado na estante e eu não sei porque eu demorei tanto, porque eu amei esta leitura. E ao contrário do que eu falei errado pra vocês por todo esse tempo no canal e que só uma pessoa me corrigiu, gente, este aqui não é um livro que mostra os acontecimentos pela visão do Ian, não. Ele vai trazer uma nova história de Perdida, onde sim, a gente vai ter uma visão do Ian sobre alguns dos acontecimentos anteriores, mas no geral uma nova história. A gente vai começar o livro ali com o Ian e com a Sofia na sua relação, na sua rotina do dia a dia. Aí um certo aparelho celular reaparece e a confusão tá formada. Quem não devia encontrar esse aparelho encontra, a pessoa vai parar ali numa outra época e a Sofia e o Ian vão ter que prestar ali uma ajuda pra resgatar essas pessoas. E aí, gente... Eu não
posso ficar falando muito, porque eu acho que vai ser spoiler, apesar de acho que a maioria de vocês já leu, né? Eu que não tenho vergonha na cara. Mas, assim, é um livro divertidíssimo e apaixonante. Foi meu favorito da série até agora. E eu rachava de rir vendo o Ian descrevendo algumas coisas do futuro e a sua utilidade, assim, a aparência que tinham. Sério, é muito engraçado. E o livro em si, assim, em sua grande maioria, é muito engraçado e rola uma tensão aqui para o acontecimento final, que parece que o negócio nunca acontece, que vai dar tudo errado, mesmo a gente sabendo que vai dar certo. E me envolveu assim do início ao fim, foi uma delícia reencontrar esses personagens e recomendo demais. Mal posso esperar pelos 2 últimos livros dessa série que me ganhou tanto. E bem, pessoal, esses foram os livros lidos no mês de fevereiro. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum desses, se tem vontade, se tem uma opinião diferente da minha. Vamos conversar, ok? Eu adoro essa interação com vocês e deixo isso tudo muito mais especial. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.